Olá, bom dia, pessoal. Caiu coisa aqui no chão. Caiu um negócio aqui no chão, gente. Peraí, só um instante. Desculpa. Sabe aquela história de quem sabe faz ao vivo? Então, é isso. Caiu aqui um negocinho no chão e se eu deixo no chão, o cachorrinho vem e pega e vai ser pior, né? Tudo bom? Bom dia, Deus abençoe vocês. Meio da semana, gente, aqui no nosso devocional. Bom dia, deixa eu dar bom dia aqui, ó. Márcio, Sandra, Maurício, Eliana, Elimar, Estela, Leninha, Wanderson, Rafinha, Cris, bom dia. Quer tem mais aqui, ó. Celso, bom dia, Deus abençoe vocês. Gente, hoje, nas quartas-feiras, eu participo toda semana. Às quartas-feiras, eu participo de uma reunião de oração, às 5:30 da manhã. E hoje, foi o dia, né? E foi tão interessante que, assim, é uma coisa tão simples, mas, sabe, falou comigo, eu falei, vou falar com o pessoal. Na hora que a pastora que estava, né, dirigindo, ela começou a falar com a gente, a dar o bom dia, a trazer as primeiras palavras. E ela falou assim, gente, bom dia, olha, são 5:30 da manhã e as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a nossa vida. Eu sei que volta e meia eu falo isso aqui e é verdade, eu creio nisso. Mas foi tão interessante hoje, porque quando ela falou isso, eu olhei pela janela, né, aqui a porta aqui da varanda, e eu olhei e estava escuro ainda. Ainda estava tudo escuro, mas já era o outro dia, né? Já era o dia seguinte. Mas ainda estava escuro. E naquela hora, sabe, veio no meu coração assim, ainda está escuro. Muitos ainda podem até estar dormindo, mas as misericórdias do Senhor já se renovaram. E por isso eu posso estar aqui. Por isso eu estou aqui, porque está escuro ainda, mas já é um novo dia. Né? A cada manhã, a cada novo dia, as misericórdias dele se renovam. Então, que você possa ter essa certeza, que independente da hora que você acordou, se foi 5 e pouquinho como eu acordei, ou se foi aqui em cima da hora, se você está acordando agora e ligando, ou você que vai estar assistindo aqui a gente depois pela gravação, se acordar mais tarde, saiba que quando você acorda, não é algo simplesmente mecânico ou biológico, foi porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida, o seu amor, a sua graça, a sua bondade já está te envolvendo. Amém? Gente, sabe por quê que é importante às vezes a gente lembrar disso? Porque a gente vai lendo assim a palavra de Deus e às vezes, se a gente não tiver cuidado, vai ficando tão mecânico e não é isso. A palavra dele é viva e se renova. E hoje esse versículo trouxe um renovo sobre a minha vida. Como eu disse, é olhar e ver que ainda estava escuro. E eu estava ali me levantando, estava escuro, mas as misericórdias dele já tinham se renovado sobre a minha vida. Ele já estava lá. Aliás, ele velou o meu e o seu sono a noite toda, porque ele vela. Né? E a gente pode dormir, né? O Salmo 4 fala isso, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro ou habitar seguro, porque ele é a nossa segurança. Amém? Bom dia para quem foi entrando depois, é isso mesmo, Kelly, Deus é maravilhoso. Bom dia, Paulo, Ângela, Fabi, Andréia Braga, Rose, Nita, Patrícia, Mauro Meirelles, Feld, Rafinha já tinha falado. Vamos lá, gente, vamos começar? Vamos começar hoje. O nosso tema de hoje, 21 de julho, é o seguinte, 22 de julho, desculpa, gente. 22 de julho é cegados pelo Deus desta era. É claro
que é um Deus com letra minúscula. E você já sabe quem é esse Deus com letra minúscula. É o próprio Satanás, que segue o entendimento, e a gente vai ler sobre isso. Mas o Deus desta era, o Deus deste século é Satanás. Ele que é o príncipe desse mundo também. Jesus também fala em João, se eu não me engano, que fala sobre isso, que ele é o príncipe deste mundo. E também a palavra nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno, está morto nessa condição mesmo, desse Deus que com letra minúscula, Deus entre aspas e com letra minúscula, que veio somente para matar, roubar e destruir. Mas nós, glória a Deus, já conhecemos o Deus vivo, poderoso, o único Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda majestade. Amém? Então vamos lá, bom dia para você que foi entrando depois. E vamos lá, vamos ler, vamos começar aqui. O título de novo, cegados pelo Deus desta era. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando você está cego, não pode ver as coisas como elas realmente são, mesmo que as outras pessoas ao seu redor possam vê-las claramente. Você não pode experimentar a realidade completa de tudo que está ao seu redor. Você pode até sentir que está vivendo tudo que há na vida, mas ainda assim não perceber que está perdendo o que Deus deseja para você. Você pode até mesmo estar em perigo por causa de sua cegueira e nem ao menos saber disso. Paulo avisou que o Deus deste mundo, entre aspas, pode cegar você para a realidade de Jesus Cristo. A presença de Cristo pode fazer uma diferença significativa em sua vida. Entretanto, se Satanás o convencer a duvidar que Cristo pode fazer o que prometeu, ele terá cegado você para o que é realidade em sua vida e para o que você pode se tornar. As pessoas podem ver o que a sua descrença o faz perder, mas você não percebe. Sua vida poderá estar se encaminhando para o desastre, mas você nem sequer tem ciência disso. Cristo vem para você como luz. Ele ilumina o seu pecado para que você possa ver a sua feiura e destrutividade, né? Possa enxergar a feiura e a destrutividade do pecado. Gente, desculpa, vocês devem estar ouvindo o cachorrinho aí no fundo, né? Não tem como tirar, não tem como fazer ele ficar quieto. Os cachorros já latiram lá em algum lugar da vida. E ele escuta e fica desesperado. Mas vamos voltar aqui. Não deixa isso de desligar, não. Ele revela a ele mesmo para que você possa apreciar a glória da sua presença e a maravilhosa riqueza que ele traz. Ou seja, Deus se revela, ele mesmo se revela, para que a gente possa enxergar essa presença que ilumina a nossa vida. Não permita que o Deus deste mundo distorça a sua visão espiritual. Não se engane achando que tudo está como deveria ser, quando na verdade você está perdendo o tanto que Deus quer fazer em sua vida. Peça a Cristo para iluminar sua vida e deixá-lo ver claramente a sua condição espiritual. Gente, é interessante esse versículo, porque aqui está falando, eu vou ler de novo, tá? 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era, ou Deus deste século, em outras traduções, cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Primeira coisa que eu já falei, o Deus desse século é o próprio Satanás, que exerce essa influência sobre esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que está caído. E como ele faz isso? Claro, ele faz isso
através de valores contrários a Deus, de enganos espirituais, de filosofias vãs, de idolatria, de orgulho, de incredulidade. E ele cegou o entendimento. E esse entendimento é claro, gente, que a gente percebe que não é uma cegueira física, é uma cegueira espiritual. Para quê? Para que as pessoas não percebam, primeiro, a necessidade da salvação. Para que eles considerem, a gente vai ver isso, que o evangelho é uma loucura. Né? A mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós ela é salvação. E só, eu vou voltar aqui, porque eu quero fazer um parênteses nessa parte. E as pessoas não reconheçam verdadeiramente quem Cristo é. Não é conhecer, sim, Jesus, eu sei. Sim, Jesus existiu, ele foi um homem bom. Não é esse conhecimento, não é esse reconhecimento, mas é um reconhecimento de quem verdadeiramente ele é e da obra redentora que ele fez. Porque é claro, a gente vai ver essa questão da cruz, mas eu preciso fechar com isso aqui. Ele colocou ele cegamente para não penetrar o brilho das gloriosas boas novas de Deus. Exatamente isso, era isso que eu ia falar aqui. Ele cega o entendimento da glória de Cristo. Sabe por quê, gente? Porque o evangelho ou as boas novas não é apenas uma mensagem de bênçãos. Olha, eu tenho uma mensagem de bênçãos para você. Eu tenho uma mensagem que você vai conseguir saúde, prosperidade. Não. Ou não é também uma filosofia de vida. O evangelho, o centro do evangelho é Cristo. É o que ele fez. É a sua obra redentora, a sua morte, sua ressurreição, a sua morte substitutiva, porque ele assumiu o nosso lugar de uma morte espiritual que era nossa. E ele tomou esse lugar, é o seu senhorio. Isso é a glória de Cristo. E é claro que Satanás ele não quer de maneira alguma que as pessoas cheguem a esse entendimento. Porque se elas chegam a esse entendimento de que, continuando aqui, ele é a glória de Cristo, que ele é a imagem de Deus, né? E Jesus revela perfeitamente quem Deus é. Você quer saber quem é Deus? Olha para mim, olha para Jesus, né? Jesus falando, olha para mim. Se as pessoas chegam a esse entendimento, elas se rendem, elas são salvas e são libertas do império das trevas e são trazidas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, isso, antes da gente ver ali a questão da cruz, a gente tem que entender o seguinte: nós temos essa missão, gente, esse chamado de levar as boas novas, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né, ensinando-os a guardar, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas. Nós temos esse chamado, é para todos nós, não é para pastores, líderes ou missionários, não, para todos nós. Mas o que a gente precisa entender é que é uma batalha espiritual. Não basta eu e você chegarmos e apresentarmos bons argumentos, não é isso aqui, de uma forma didática, sabe, aquilo assim, não. A gente precisa anunciar o evangelho e orar, cercar de oração para que Deus abra os olhos espirituais das pessoas, porque elas estão cegas. E ontem a gente falou sobre isso num determinado momento aqui do nosso bate-papo, de que não adianta, a pessoa é tão boazinha, ela é tão legal, ela é maravilhosa, uma pessoa boa, ela faz isso, ela ajuda. Sabe, ela é perfeita, entre aspas, né? Ninguém é perfeito. Só falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Ele não é a cereja do bolo, eu falei isso ontem. E nós temos essa missão de anunciá-lo, mas vamos respaldar a nossa palavra através de oração, para que o Espírito Santo abra, sabe, arranque essa cegueira espiritual das pessoas, para que ele alcance o coração delas. Romanos 2,4 fala que a bondade de Deus, através da ação do Espírito Santo, é que atrai ao arrependimento. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça, gente. Então, a nossa função é pregar essa palavra com autoridade, com ousadia,
Sabe, pedindo, Senhor, me usa, eu quero ser um instrumento teu para que cegueiras sejam arrancadas, porque Cristo é a luz, o Evangelho é a luz. Aliás, Jesus, ele é a luz desse mundo, ele é a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. É isso, sabe, é isso que nós precisamos falar para essas pessoas. Eu não tenho problema nenhum da gente pregar que Deus é bom, de que Deus cura, de que Deus transforma, de que Deus liberta, de que Deus te dá prosperidade. Não tem problema nenhum, pode pregar isso. Mas não deixe de pregar que Ele é a salvação, de que Ele é aquilo que nós precisamos, porque o que Satanás quer é manter as pessoas nessa cegueira espiritual, para que elas não reconheçam essa glória de Cristo, não reconheçam esse poder dessa obra redentora. Porque quando Deus age através da ação do Espírito Santo e essa cegueira é arrancada, ela é removida, a luz de Cristo ilumina esse coração. E essa pessoa encontra ali a salvação e a transformação da sua vida. Aqui ele colocou aqui, a nossa conduta mostra que a verdade está em Jesus. Me senti muito feliz quando alguém no trabalho falou assim, a Beth é diferente, Jesus me fez, a Beth é diferente, Jesus me fez assim e dou testemunho pela conduta. Amém, glória a Deus, é isso. A nossa conduta revela muito, pelos frutos os conhecereis. E dentro das oportunidades que a gente possa também revelar acima de tudo. Isso, eu falo isso, né? Deixar Cristo ser formado através de nós, na nossa vida, né? E ele ser revelado. Mas quando você tiver a oportunidade, também fale daquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida. Fale dessa obra redentora. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Gente, a gente vê tanta manifestação aí da cruz, né? No sentido de que, entre aspas, né? É meio na moda, né? Eu uso um cordão com uma cruz, eu uso um brinco que, né, o que está penduradinho é uma cruz, eu tenho uma pulseira que o que está ali é uma cruz, de repente eu tenho uma cruz ornamentando, aí serve como ornamentação da casa. E tudo bem, não estou criticando não, tá, gente? Estou só falando. Mas é muito mais que isso. A cruz não é um ornamento em que eu vou colocar na minha casa, ou no meu cordão, no meu brinco, na pulseira, seja lá onde for. De novo, não estou criticando, não é isso. Mas não é isso. A mensagem da cruz não é eu levar, andar com ela mostrando. A mensagem da cruz é a mensagem do Evangelho. São as boas novas. É aquela mensagem que anuncia que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia e que oferece perdão e vida eterna em relacionamento com o Pai para todo aquele que crê. Essa é a mensagem que, sim, é loucura para os que se perdem, porque o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. E no original grego, essa palavra loucura, ela significa loucura para os que se perdem. Essa palavra loucura, ela sim é algo absurdo, é algo sem sentido. E não é isso que a gente ouve as pessoas falando. Que isso? Isso aí não tem nada a ver. Isso é ultrapassado, não tem sentido isso, não é lógico. Não, e não é lógico mesmo. Não é lógico, é pela fé. É pela fé, não é lógico. Mas olha só como... Gente, eu fico assim apaixonada pela palavra de Deus, porque olha só o que está no original. Diz que essa palavra é loucura para os que se perdem, que essa palavra, de novo, loucura é algo absurdo, algo sem sentido. Porque as pessoas, de repente, quem rejeita Cristo pode pensar, não, como que alguém crucificado vai salvar o mundo? Não tem como. Porque a cruz, ela era símbolo de fraqueza. A cruz, ela era um símbolo, era para os piores criminosos. Deus ia usar a cruz. Não, e como assim, toda a salvação recebida somente pela fé,
Somente para eu crer, não. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que conquistar pelas obras. E não é pelas obras, é pela fé. E, gente, você quer saber? Eu não quero... Eu sei que esse aqui vai chegar, né? Esse devocional, né? Nem sei onde, só o Espírito Santo leva. E eu não quero aqui estar criticando ninguém. Mas olha como Deus é maravilhoso, queridos. Imagina se fosse... a salvação fosse pelas obras. A gente nunca ia saber se a gente estava salvo ou não. Porque eu poderia chegar e falar, olha, eu fiz 500 obras. Então, eu acho que eu estou salvo. 500 obras, eu ajudei bastante. Aí chegando lá, o limite para ser salvo era 501. E aí? Mas não. Ela é pela fé para todo aquele que crê nessa obra que já foi consumada. Tetelestai, Jesus falou, o preço foi pago. E pago da melhor maneira possível. Pago de uma forma única, definitiva e perfeita. Você não precisa fazer mais nada a não ser crer que eu sou aquele que assumiu o seu lugar, que eu te amo, por isso foi que foi por amor, gente. E é essa mensagem que nós precisamos levar, porque a mente natural, ela vai medir as coisas pelos critérios humanos, né? De poder, de sucesso, de mérito. Por isso, sem a ação de Deus, sem a ação milagrosa de Deus, a cruz parece uma tolice, ou parece um escândalo. Mas para nós que somos salvos, e Paulo não está falando, vocês são salvos, são melhores que os outros. Não, não é isso. Para nós que somos salvos, e essa expressão de ser salvo é tão interessante, porque ela traz uma expressão contínua, né? Nós que estamos sendo salvos, e porque nós fomos salvos, sim, justificados pelo pecado. Se a gente morre hoje, a gente vai estar com o Senhor, né? Mas a cada dia, no processo de santificação, nós vamos sendo salvos de atitudes pecaminosas em que o Espírito Santo vai falando, não, deixa. E um dia nós estaremos com ele para sempre. É o poder de Deus. Pode parecer fraqueza aos olhos humanos, mas na cruz, Deus demonstrou o maior poder dele, o seu maior poder, o seu maior amor. Sabe por quê? Porque na cruz a justiça de Deus foi satisfeita. Nós hoje somos justificados. É como o juiz tivesse batido o martelo. Pá, absolvido. Você foi absolvido. Eu fui absolvida de uma condenação eterna, porque alguém que não tinha feito nada assumiu o seu lugar. O pecado foi pago. Satanás foi derrotado. Glória a Deus. Jesus expôs ele à ignomínia. O pecado, a morte perdeu o seu domínio sobre a nossa vida. Sim, nós morremos ainda fisicamente. Isso foi uma consequência do pecado, mas Jesus veio e falou assim, tudo bem, vocês vão morrer fisicamente, mas vocês, quem ainda que esteja morto viverá, porque você vai estar comigo. Se lembra do ladrão na cruz, gente? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o caminho para Deus. Cheguemos-nos, pois, com ousadia diante do Santo dos Santos. A gente pode. E na expressão grega era cheguemos-nos, pois, com ousadia. O Espírito Santo falando, olha só, eu que estou te tomando pela tua mão e estou te falando, pode vir para a presença do teu Pai, porque o caminho foi aberto e você pode estar na presença dele a hora que você quiser, porque ele é teu Pai. Gente, é isso. E é essa mensagem que nós precisamos anunciar com alegria, sabe? Ah, mas as pessoas não creem, vai dividir opiniões, sempre vai dividir. Sempre alguns crerão e outros vão rejeitar. E olha só uma coisa, não suavize a mensagem, não modernize a mensagem da cruz, não. Olha só, precisa de Jesus, mas não tem mais. É Jesus, é só ele que salva. Sabe, não tenta modernizar ou suavizar para poder... Vamos ver se eu consigo alcançar mais gente. Não, pregue o que a palavra diz. Eu conheço uma pastora que fala assim, Senhor, bota amor nas minhas palavras. Peço assim, Senhor, bota amor nas minhas palavras.
Eu estou orando assim também, gente. Bota amor nas minhas palavras, mas para que eu anuncie a verdade. Não o que o mundo quer ouvir, que não vai adiantar nada. Porque o evangelho é um só, sempre foi um só. E a nossa missão, para terminar aqui, porque eu quero ler os comentários, é anunciar a Cristo, é anunciar essa mensagem, crendo, confiando que o Espírito Santo, ele é o único que pode abrir os olhos daqueles que hoje estão cegos e ainda não compreendem a mensagem da cruz. Porque, sabe por quê, gente? Um dia foi assim com a gente. Nós também um dia estávamos cegos e alguém se dispôs a pregar essa palavra. E o Espírito Santo operou na nossa vida e arrancou aquela cegueira. E a gente encontrou a verdade que nos libertou. E a gente está aqui, então agora é a nossa hora. A gente só tem essa geração. A geração lá para frente eu não vou estar aqui. A passada eu já não estava, eu só tenho agora. Para revelar que só Cristo salva. Amém? Deixa eu ler aqui rapidinho para a gente poder... Verdade, eu acho que só para eu ver que para eu não pular ninguém, gente. Espera aí. A cruz é a libertação, glória a Deus, é maravilhoso ouvir a palavra, falar em Jesus, pregar as suas obras. Gratidão, Jesus, Filho de Deus. Falar de Jesus é levar ao próximo a oportunidade de conhecer aquele que nos ama e sustenta o nosso caminhar. É isso, e que muda a nossa vida, não é fraqueza. É sim, e é assim mesmo que acontece. Ele nos absolveu, eu vivia presa e quando eu conheci essa verdade de Jesus, foi uma libertação, aleluia, é isso, não é fraqueza, fraqueza para quando a gente está cego, né? A pessoa acha que é fraqueza, mas não é, é o poder de Deus, gente, é o poder de Deus, não é fraqueza, é o poder dele que liberta, que transforma a nossa vida. E aqui, deixa eu ver, ele colocou isso, e é verdade, quando a gente é liberto, que a gente fala, meu Deus, como eu estava cego, né? Porque agora tem luz e a gente consegue enxergar, né? Glória a Deus. Não vamos romantizar, precisamos ser corajosos, afinal precisamos refletir a Cristo. Sim, ousadia. Em meu nome, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, pegarão em serpentes e não lhes fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você tem autoridade dada por Jesus. Só peça ao Senhor para colocar amor nas tuas palavras. Peça a Ele, porque a gente não é Senhor da verdade, não. Senhor, bota amor, mas me ajuda a falar a verdade. E para terminar, eu estive cega há 44 anos e alguém me falou de Jesus e fui liberta. Glória a Deus. Aí ele colocou, Anitta, que tenhamos um coração cheio da sua presença. Cegueira espiritual, a Anitta colocou, acabou em mim, acabou. Acabou, é uma nova mulher, um novo tempo, uma nova criatura em Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor amado, muito obrigada. Muito obrigada por essa mensagem tão maravilhosa, Senhor, que até um tempo atrás, e a gente leu aqui, era loucura, era tolice, era um absurdo para nós, mas que quando verdadeiramente nós fomos iluminados pela ação do Teu Espírito Santo, quando alguém foi um instrumento Teu para trazer essa mensagem a nós, essa cegueira foi arrancada. E hoje nós estamos aqui, salvos, libertos, transformados, sendo a cada dia santificados. Muito obrigada, porque, Senhor, a gente poderia falar um monte de coisa, mas a verdade é que isso tudo é amor. É um amor imensurável, Teu em relação a nós. Muito obrigada. Senhor, que nós tenhamos coragem, ousadia, unção do Espírito Santo, para pregar a Tua palavra, onde Tu nos enviar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, que eles saiam daqui hoje, impulsionados, inflamados, Deus, a deixar Cristo ser revelado através da vida deles, da conduta deles, do dia a dia deles, mas também
que tu possas dar oportunidade a cada um de nós, eu me incluo também, Senhor, para poder falar da tua palavra e contar que aquilo que nos libertou, aquele que nos libertou é poderoso para também operar uma libertação em outros. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração. Amém. Amém, queridos, amém. Você que entrou depois, que Deus te abençoe. Tem um monte de gente aqui, né? A Milena, a Luziva, a Carla, a Maria Elizabeth, a Vilma, que eu não tinha falado antes. Que Deus abençoe vocês. Tenham um dia aí abençoado. Se deixe ser usado pelo Senhor. E vamos embora, vamos partir para esse dia, porque tem gente que está cega aí ao nosso redor e precisa conhecer essa mensagem que liberta. Amém? Um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau.